Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante a hora a que me estejam a ver. Bem-vindos aqui àquela que é a vossa 29ª aula ou 29ª sessão deste curso que foi o Terapeuta de Topo. Estamos a terminar, esta é a penúltima lição, lição 29 de 30 lições, a próxima será a última e estamos aqui hoje com a gravidez precoce. O precoce e a gravidez é o tema, entendimento, respeito e conexão emocionais, como aspectos absolutamente essenciais daquilo que é a estrutura da família. Falámos de sexualidade na última aula, das 7 fases do prazer e da sexualidade, e agora estamos no para além de, ou seja, na parte do precoce da gravidez e daquilo que é a construção da nova família, no fundo, de certa maneira, esse elemento que surge então no final daquilo que foi uma transformação completa. De facto, a ideia é essa. Partimos, se bem se recordam, desta dimensão da oficina 8, que é a oficina de Escorpião, que tem a ver com morte e transformação, com dor e prazer, com capacidade de nos autoconhecermos e de conhecer o outro e de partilhar com o outro e de nos construirmos em conjunto, e como é que isso serve para tantas coisas. No fundo, esta é a reflexão que eu aqui queria trazer nesta penúltima aula, que é, ao fim e ao cabo, se vocês virem as virtualidades que o terapeuta nos dá, elas vão muito além de tratar as nossas feridas internas, como faria, digamos, o infantário, a casa 4. Portanto, essa energia é uma energia importante, mas é muito fechada sobre si mesmo, sobre nós mesmos. Esta não, esta é o eu e o outro, e é o eu e o outro na sua plenitude, e por isso já abre aqui o leque para as oficinas superiores, para as oficinas coletivas. E não é que as oficinas, digamos assim, sejam umas mais importantes que as outras, mas elas vão abrindo espaço cada vez maior e amplitude cada vez maior, e de possibilidades, e de trabalho, e de construção, que desembocam, obviamente, na 12ª, na oficina do tempo, da espiritualidade, que tenta atingir assim o patamar máximo das 12 áreas, das 12 oficinas e dos 12 passos de vida, se bem que qualquer uma delas, por si só, é importante e relevante. O ginásio é importante, a banca é importante, a redação e o infantário são importantes, embora sejam individuais, como o palco abre-nos, digamos, a relação com o outro, e essa foi uma oficina que já demos aqui o artista de topo, não é? Ou seja, basicamente regras de estar em palco. Depois falámos aqui da clínica, não é? Que tem a ver com a energia de virgem. Seguiu-se a energia de balança, que tem a ver com a firma, com a comunicação em público, comunicação com o outro, como é que eu estabeleço relação comunicacional com o outro, e aqui vai muito mais fundo. Aqui fomos para o terapeuta, fomos para a emoção, para o sentimento e como é que comunicamos com o sentimento do outro. E, portanto, realmente o entendimento, o respeito, a conexão emocional são aqui elementos absolutamente essenciais nesta oficina e que hoje vamos aqui trabalhar. Então, o objetivo do exercício é promover respeito mútuo, comunicação eficaz e manejo emocional durante a gravidez. Aqui estamos após a relação sexual e durante a gravidez, como é que nós nos equilibramos e criamos a família. E o foco é o apoio, o equilíbrio e a sexualidade consciente, ou seja, percebermos que, efetivamente, quando nós estamos numa fase de acompanhamento da gravidez, o homem, ou na fase da gravidez, quando é a mulher, a esposa, nós estamos aqui perante um espaço em que tem que ser promovido o respeito mútuo, a comunicação eficaz, o manejo emocional, porque a criança também absorve. E por isso é que eu digo que aqui temos já um elemento, no fundo, de passagem daquilo que é uma oficina de relação, do eu e do outro e do terapeuta, para aquilo que é o coletivo, que é a família, que é o filho, que é o feto que depois é nutrido e dá origem a uma vida nova. E isto é, sem dúvida, o renascer, não é? O foco no apoio, no equilíbrio, e também a perceber que há uma sexualidade que está latente, que continua, e porque o filho é a continuidade daquela relação de alguma forma viva. E este é o objetivo, essencialmente, desta nossa reflexão. A psicanálise é aqui o primeiro passo. Nós fazemos sempre 4 passos, não é? Psicanálise, depois a psicologia, terapia de casal e depois finalmente a programação neurolinguística. Aqui este primeiro passo, o entendimento emocional, e aqui uma reflexão que quero trazer aqui a propósito desta nossa aula e desta nossa reflexão do terapeuta na gravidez, que é o que é que a gravidez desperta em mim emocionalmente, para a grávida
e para o pai, para aquele que é, digamos assim, a pessoa, quem acompanha a grávida, ou seja, o companheiro da grávida. Então o pai e a mãe devem refletir o que é que a gravidez despertou neles emocionalmente. E a tarefa é manter um diário emocional, semanal, para identificar padrões e partilhar sentimentos. Portanto, aqui também é o início de uma vida nova, da vida do vosso filho, e como é que isso intimamente vos influencia. E aqui também um exercício interessante de terapia mútua, já num contexto de gerar vida, de terem uma vida que está ao vosso cuidado e também refletirem sobre isto de um ponto de vista psicoanalítico. Dos termos da psicologia ou do contexto da psicologia vem a comunicação e respeito. Ou seja, aqui esse é o elemento essencial que queremos trabalhar e trazer aqui também do ponto de vista da psicologia, é esta nossa aula sobre a gravidez e sobre a psicanálise na gravidez e a psicologia na gravidez e essencialmente olharmos para isto como um elemento do terapeuta, não é? Então a reflexão é, estou a respeitar o espaço físico e emocional do outro, e isto também é aplicável ao filho, ao pai, à mãe, ou seja, cada um deles, mas sobretudo aqui os dois conscientes, que é o pai e a mãe, como é que estão a respeitar o espaço físico de um e de cada um, do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional de cada um de vós. E, portanto, fazer essa reflexão. Depois uma tarefa, praticar essa escuta ativa, falarem sobre isso com tempo, dedicada à expressão de sentimentos, sem interrupções, e escreverem também, refletirem, porem por escrito todos esses elementos e também criarem esse diário e esse portfólio, digamos assim, das sensações que vão tendo durante esta experiência especial. Em termos de terapia de casal e gestão de stress, o stress será talvez o elemento predominante num casal que está então em processo de gravidez. A gravidez é vivida pelos dois. Aliás, tanto que é assim que até muitas vezes psicologicamente os homens é como se estivessem em processo de gravidez, sentem as mesmas emoções das esposas, sentem os mesmos sentimentos, o mesmo tipo de limitação, de contração, de dúvida, de medo. Tudo isto é passado até fisicamente e isto também nos permite aqui uma reflexão, como é que podemos aliviar juntos o casal, o pai e a mãe, relativamente àquilo que estão a vivenciar, àquele processo e àquela transformação pela qual estão a passar, e como é que podem aliviar juntos a ansiedade da gravidez. Portanto, realizarem juntos exercícios de relaxamento para promover o bem-estar emocional e trabalhar, no fundo, aqui o stress e fazer uma gestão correta do stress até se libertarem finalmente de medos e limitações e inibições que possam eventualmente existir durante este percurso e este processo que estão a viver juntos. Portanto, também aqui, mais uma vez, ter isto em conta. Do ponto de vista da programação neurolinguística, aquilo que pode ser aqui importante é trabalhar percepções e sexualidades, ou seja, como é que a sexualidade vai continuar a existir entre o casal, é necessário que isto aconteça. E este é um aspecto importante, porque muitas vezes a sexualidade perde-se no momento da gravidez, no momento em que a mulher está grávida, o marido abandona, e isto também é quase a separação, começa aqui, muitos dos divórcios começam no momento da gravidez da mulher e no momento em que há uma separação, e isto não deve nem pode acontecer. A percepção e a sexualidade têm que ser mantidas e elas só o serão através de uma programação neurolinguística correta. Ou seja, como é que a minha percepção da gravidez afeta a minha vida sexual e fazer com que o homem, que é aquele elemento que eventualmente não sente tanto ou não está tão envolvido do ponto de vista físico ou fisiológico naquilo que é o processo de gravidez, pode manter-se conectado e perceber o limite da sexualidade. Nós somos animais, temos um lado animal, mas é preciso controlar este lado animal pelo aquilo que é a nossa própria consciência do serviço ao outro. Aquilo que nos separa dos animais é exatamente esta consciência, esta capacidade de percebermos que temos que estar lá e que é um momento crítico para a minha esposa, para a pessoa que está a ter o filho, e que eu também tenho que saber adaptar a minha vida, o meu tempo, àquele tempo de espera. E ao mesmo tempo viver a sexualidade também da minha esposa, através da espera que ela está a ter e da vida nova que está a gerar. Portanto, criar uma âncora de relaxamento para combater a ansiedade durante as relações íntimas pode ser aqui a tarefa ideal para acompanhar esta reflexão de como a percepção da gravidez afeta a vida sexual de ambos os elementos do casal. Depois, equilíbrio, espaço e tempo, que é muito importante. É algo que vai acontecer aqui nesta fase nova, nesta fase de construção de elementos novos, de espaços novos. É preciso respeitar o seu tempo e o tempo do seu parceiro e, portanto, refletir
se realmente esse tempo e esse espaço estão a ser dados, se está a haver um momento para essa mesma partilha íntima, para continuarem a falar sobre as vossas questões, não obstante estarem numa fase crítica de gerar uma vida nova e, ao fim e ao cabo, estarem aqui à beira de serem pais e de mudarem o vosso estatuto perante a vida e perante o mundo, porque de facto vai haver um antes e um depois de serem pais, quer homem, quer mulher, uma vez digamos, que passam esta barreira, podem-se dizer verdadeiramente adultos completos. Não estou com isto a dizer que um solteiro não é adulto, mas a experiência da maternidade e da paternidade transforma completamente, é um marco, é um milestone entre o antes e o depois, entre ser um homem ou ser um pai, há uma diferença qualitativa e essencial. A tarefa é estabelecer rotinas de tempo individual e momentos de partilha semanal também sobre tudo o que está a acontecer e, portanto, criar aqui rotinas relativamente a esta necessidade de reflexão sobre o respeito do tempo e do espaço seu e do parceiro durante o período da gravidez. Finalmente, conclusão e próximos passos, pratica escuta ativa e respeito e relaxamento, como aspectos essenciais que têm que se dar continuidade. Portanto, esta prática de escuta ativa, respeito e relaxamento, registro dos avanços e partilhas com o parceiro, construir a rotina dos 90 dias, 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, desenvolver uma conexão afetiva e sexual saudável. No fundo, estes elementos que são aqui absolutamente essenciais para esta fase da gravidez, para ambos os elementos do casal. É isto que vos queria trazer, espero que tenham gostado. Voltamos a ver amanhã. Esta é a penúltima lição, a lição número 29. Amanhã será a derradeira e última lição aqui do modo do terapeuta de topo. Espero que tenham gostado destas lições. Obviamente que isto é apenas um appetizer para o livro, onde estes capítulos estão muito mais desenvolvidos e aprofundados. Isto é apenas para vos dar um pequeno lamiré do que é o programa do terapeuta de topo. Mais à frente desenvolverei, obviamente, mais acerca dos livros e como adquirir. E, no fundo, isto foi aqui uma experiência interessante, este capítulo. Mas ainda tenho um capítulo final, portanto, despeço-me com cordialidade. Até amanhã. E espero que tenham gostado e agradeço a vossa presença aqui hoje no webinar.